Quando a gente começa a investir em ações, em renda variável, a gente acaba se perdendo um pouco para encontrar informações. A gente tem dúvidas sobre onde encontrar essas informações, sobre fontes confiáveis para encontrar essas informações, sobre como fazer para encontrar dados para fazer as análises de ações. E dentro desse contexto todo, a gente acaba encontrando diversos aplicativos e sites que nos dão um pouco, cada um, disso tudo que a gente procura. Mas e se você conseguisse encontrar todos os dados para análises de fundos imobiliários e ações? As cotações em tempo real, notícias do mercado também em tempo real, target prices, consenso e estimativas do mercado para os próximos balanços e até para as cotações, preço das ações. Dados para análise técnica, para análise de fundos imobiliários com geolocalização e comparador de fundos de investimento, mostrando uma ação que o fundo de ações que você gosta comprou por um preço e agora essa ação está por um preço menor, mostrando assim uma eventual oportunidade para a compra dessa ação. Enfim, eu quero te mostrar que é possível ter tudo isso na palma da mão na versão Explorer do Trademap, que eu vou detalhar um pouquinho mais aqui para te ajudar a decidir se faz sentido contratar essa versão para você ter acesso a tudo isso. Se você quer saber em detalhes, vem comigo que eu vou te explicar depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes. E antes da gente partir para o conteúdo em si, eu quero te falar que tem uma surpresa no final, então se você achar interessante esse vídeo, fica comigo até o fim, porque com certeza você vai gostar também da surpresa do presente que eu tenho para você. E é claro que se esse tema te interessa, é muito importante para a gente receber aí também o seu like, aproveita para fazer isso agora. E se porventura você ainda não é inscrito no canal Ótica do Dinheiro, aproveita para fazer isso agora. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada, nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui. Todas as terças, sextas e domingo a gente tem conteúdo novo, conteúdo de valor que certamente vai agregar muito para você. Bom, então vamos lá, que eu vou te mostrar aqui algumas das principais funções do Trademap nessa versão Explorer, que é uma versão paga, que você tem tudo isso que eu falei no começo do vídeo. Eu vou navegar aqui por essas principais funções. E uma das funções que eu quero te mostrar aqui é justamente essa. Você consegue acompanhar em tempo real, né? Tá rolando agora o pregão, por exemplo, por isso que está piscando aqui na tela as cotações, né? Elas estão mudando o tempo todo. As cotações das empresas americanas. Ou seja, você consegue aqui, né, inserir inclusive outras empresas, né? Mercado americano aqui, por exemplo. Você pode consultar as altas e baixas do mercado americano, né? Olha só, eu consigo colocar aqui as baixas, as principais baixas do índice Dow Jones. Eu consigo selecionar aqui se eu quero o S&P 500 também, ou a Nasdaq. Vou colocar, por exemplo, o S&P 500. Olha, eu estou aqui acompanhando as cotações, as empresas que mais caíram, que mais estão caindo no dia. Eu posso acompanhar as maiores altas e eu posso acompanhar também, por exemplo, vou entrar aqui na ação da Pfizer para ver alguns detalhes. Olha só, eu tenho aqui a parte de preço-alvo para ativos americanos, por exemplo. Eu consigo consultar na visão dos analistas aqui, de acordo com as análises que a gente tem, qual é o preço que eles estão estimando para o ativo. Está caro, está barato? Na visão desses analistas aqui, a gente tem 17 análises. E dessas 17 análises aqui, a gente tem 10 delas orientando manter o papel, 6 orientando comprar e 1 com uma orientação aqui muito forte para compra, né? Quando entra nessa parte aqui, num verde mais escuro, é uma orientação de maior força para compra. E por aqui mesmo a gente já consegue ver que essa análise está mostrando um preço maior, né? Um preço muito acima do que a cotação atual. Ele está mostrando aqui que a máxima está em 53. Então tem algum dos analistas coloca que a empresa que está sendo cotada hoje é 39,04, vale na verdade 53. Então é o preço que, segundo essa análise, a empresa vale. Mas na média aqui das análises desses 17 analistas, a gente vê aqui um upside de 3,11% agora, de acordo com a cotação atual. Nessa parte verdinha aqui mostra onde está a cotação atual e logo na sequência aqui esse outro marcador
está mostrando a média, que a média é de preço, né, de acordo com os analistas, de 40,25, que é o que realmente vale a empresa, né? Então eles estão colocando aqui que a empresa tem sim um upside, embora um upside pequeno na média, mas a gente consegue ver aqui um resumo dessas informações dos analistas, né, dessas análises, como é que eles estão enxergando o preço atual, a cotação atual da empresa e quanto que na mente deles, quanto que de acordo com a análise deles a empresa de fato vale. Depois, puxando aqui para baixo, a gente vai ter outras diversas informações relevantes da empresa, né, informações de setor, de segmento da empresa, os principais fundamentos da empresa também a gente tem acesso aqui, quanto ela está pagando de proventos ou não, ou seja, eu não vou me ater muito a esses detalhes aqui, porque eu já até expliquei em um outro vídeo como é que se usam esses detalhes aqui para análises, mas você vê aqui que tem muita informação relevante de empresas americanas nesse pacote aqui do Plano Explorer. Então, é algo que você tem acesso tendo o Explorer e é algo que, caso você esteja pensando ou já invista no mercado lá fora, né, diversificando a carteira, comprando ativos nos Estados Unidos, no exterior, acaba sendo muito útil, né? Todas essas funções que você tem aqui para análise de fato das ações. Aí segurando aqui a gente vai ter também o gráfico, né? Dá para navegar aqui no gráfico para ver as cotações aqui de acordo com o passar do tempo. Enfim, saindo aqui, a gente tem passando para o lado também o desempenho das cotações aqui no intradia, no dia anterior, no semanal, no mensal, no anual. Enfim, são várias as informações que a gente tem aqui para poder analisar empresas fora do Brasil. Agora eu vou sair aqui, vou clicar aqui em notícias e aqui nas notícias eu tenho uma série de notícias aqui em tempo real. Notem aqui do lado, eu tenho aqui 2 minutos, 4 minutos, 7 minutos, 9 minutos, 11 minutos, ou seja, em tempo real, full time, eu vou tendo notícias do mercado, notícias relevantes. De acordo com cada uma das fontes aqui, eu posso, inclusive, não só consultar as fontes aqui, como selecionar fontes específicas aqui, né? Clicando nos botões logo ao lado, eu consigo ter acesso a essas fontes aqui, que são várias fontes de notícias relacionadas ao mercado aqui. Então, eu consigo ter muita informação em tempo real, o tempo todo, do mercado de ações. Isso aqui é válido não só para quando está rolando o pregão, mas 24 horas por dia, né? A gente acaba tendo acesso a essas notícias aqui, o que acaba sendo muito interessante. Olha só que bacana o que a gente tem aqui agora, né? O Minuto Touro de Ouro com o Pablo Spire, que estreou ontem, inclusive, né? Então, mais um acréscimo que a gente tem aqui dentre as notícias do Trademap. Quem é do mercado já há um tempo, quem conhece já o Pablo Spire, sabe que ele é muito bom nesses resumos de notícias rápidas também. Então é um baita benefício para quem tem o Trademap também poder acessar isso aqui do próprio aplicativo. Depois, saindo aqui, a gente tem a aba de fundos. Então eu tenho aqui os fundos, né? Vai me mostrar aqui um resumo dos fundos, me fala que tipo de fundo que é, né? Aqui, por exemplo, FIM significa Fundo de Investimento Multimercado. Eu já tenho o resumo dos dados dos fundos aqui, né? A rentabilidade no ano, no mês, em 12 meses, taxa de administração, prazo para resgate, patrimônio líquido, enfim. Se eu clicar nos fundos eu vou ter bem mais detalhes, né, em relação a eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho o CDI, a rentabilidade, o patrimônio líquido, e eu posso ir vendo aqui o resumo dos fundos e posso inclusive comparar aqui os fundos, né? Então, por exemplo, eu posso comparar por rentabilidade, fundos de ações aqui, né? Top rentabilidade. E aí eu consigo ver em um mês, em um ano, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, como é que foi a rentabilidade desses fundos aqui, né? É uma forma interessante de acompanhar também para você ver o que dá para esperar do fundo, enfim. Posso ver isso para fundos multimercados também, a mesma coisa. Posso ver isso para fundos de renda fixa. Posso, por exemplo, deixa eu selecionar aqui um desses fundos e clicar em visualizar aqui. Eu posso, por exemplo, ver os detalhes do fundo aqui também, né? Então ele vai me mostrar as ações que ele tem aqui. Óbvio que ele tem um delay, né? Não é em tempo real. Os fundos têm por lei um delay para divulgação aqui das posições de 3 meses. Eu consigo consultar, mas, por exemplo, eu já consigo ver aqui que ele tem em outros, né? Se eu clicar aqui e diminuir o percentual aqui,
selecionar, eu vou conseguir ver vários outros ativos que esse fundo aqui, o Forpus Ações FICFIA, tem na carteira, né? Então agora eu vejo em posições menores, consigo ver todas as empresas aqui que ele tem em carteira, consigo clicando aqui do lado ver o delta de patrimônio líquido, né, de cada uma das ações, aqui a representação, as oportunidades, né, por exemplo, por quanto o fundo comprou determinado ativo, qual é o preço atual desse ativo, qual é o upside que eu teria para chegar no preço médio desse fundo. Então vamos supor aqui, né, se eu estivesse comparando dessa forma, comprando a IRB aqui, que está me mostrando nesse fundo, quanto eu posso ter de upside de acordo com o preço médio do fundo, né, para igualar o que o fundo tem de preço médio, né, se ela subir pelo menos para empatar ali com esse fundo, eu comprando ao preço atual eu teria aqui 8,4% de upside, né? Então são várias as informações. Eu tenho aqui do lado o consenso, onde eu posso inclusive criar uma lista aqui, né? Se eu selecionar aqui 2 ativos, clicar no mais aqui, eu posso criar uma lista ou adicionar uma lista já existente aqui minha no próprio Trade Map. Depois ao lado aqui eu vou ter a lâmina me mostrando a rentabilidade, o patrimônio líquido do fundo versus o Ibovespa, como é que ele está performando versus o Ibovespa, né? E correndo o dedo aqui eu já consigo ver no gráfico como é que está esse desempenho, enfim. Então são várias as ferramentas que a gente tem aqui para o comparador de fundos e eu posso, por exemplo, selecionar outros fundos aqui para comparar, né? Então, vamos ver aqui, né? Eu tenho uma comparação de 5 fundos aqui agora para ver em relação à performance, né? Eu consigo ver agora aqui no consenso quais deles têm as ações, né? Então, por exemplo, se repetem as mesmas ações entre os fundos, enfim, analisando conforme oportunidades. E voltando aqui para a rentabilidade, como você já viu antes, em um fundo sozinho, né? A gente comparando ele com o patrimônio líquido, com o Ibovespa, a gente consegue ver a rentabilidade de cada um dos fundos aqui, dado o período de início aqui, né? Ele está mostrando aproximadamente 2 anos aqui de período de investimento lá no mês 7 de 2018, tendo início. Então, até o mês 7 de 2020 a gente tem aqui a comparação de rentabilidade desses fundos, né? Qual é o retorno que esses fundos tiveram. Então, seguindo aqui, agora eu vou mostrar para você o que a gente tem em fundos imobiliários. Então, a gente tem aqui acesso, além das cotações, obviamente, como eu já mostrei para você antes, né? Fundo imobiliário é a mesma coisa. A gente tem acesso a diversas outras informações aqui relevantes para fundos imobiliários, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui início, prazo, gestor, quem é que faz a gestão, CNPJ do fundo, nome, né? A razão social, o tipo de fundo, segmento, público-alvo desse fundo. A gente tem aqui alguns anexos, então se eu clicar aqui, eu vou ter anexos, por exemplo, né, das assembleias, avisos aos cotistas, comunicado ao mercado, fato relevante, informações periódicas, oferta pública de distribuição de cotas, outras informações, regulamento, relatórios. Eu consigo ter acesso a tudo isso clicando aqui, por exemplo, em regulamento aqui, né, eu consigo selecionar por data. A gente vê aqui que o último é de 17/12/2019 para esse fundo, e se eu clicar aqui ele vai dar acesso ao documento. Então são vários documentos aqui que eu tenho disponíveis pelo próprio aplicativo, né? E arrastando para o lado aqui eu consigo ver o objetivo do fundo imobiliário, eu consigo ver aqui também, né, dados do administrador com CNPJ, e-mail, telefone, site, para caso eu queira consultar maiores detalhes, né, através do site também, do próprio administrador ou do fundo. Aqui eu tenho também alguns números de proventos, quanto ele pagou na última distribuição aqui de rendimentos em 3 meses, em 6 meses, 12 meses, 24 meses, né? E aqui a gente já pode ter uma ideia do que esperar do fundo imobiliário também. A gente tem outros dados aqui, né, como patrimônio líquido, valor patrimonial por cota, ativo total, cotistas, preço sobre valor patrimonial, e arrastando para o lado aqui eu vou ter vários outros indicadores aqui relacionados ao fundo imobiliário, onde eu posso consultar e fazer um estudo mais detalhado. Aí logo aqui abaixo a gente tem também acesso ao vencimento dos contratos, informação bem relevante para quem estuda fundos imobiliários, em percentuais aqui. A gente tem aqui também um gráfico por indexador dos contratos, tem também a distribuição por estado, né, a diversificação do fundo imobiliário, e aqui a gente tem um mapa de onde ficam cada um dos imóveis
desse fundo imobiliário em específico, então é muita informação. Dá para fazer um estudo muito aprofundado aqui através dos dados que a gente tem no Trademap. A gente consegue consultar aqui também os ativos financeiros do fundo imobiliário entre FI e títulos. E depois, logo aqui abaixo, a gente tem a avaliação do fundo também. Enfim, são muitas e muitas informações que você vai ter acesso aqui através do plano Explorer do Trademap. E para quem é mais ligado em análise técnica, a gente também tem ferramentas aqui. Não é o meu caso, então peço perdão porque eu não conheço todas as ferramentas de análise técnica, mas se eu clicar aqui, por exemplo, no gráfico e clicar aqui na parte de baixo, nesse F+, aqui, eu vou ter uma série de ferramentas para análise técnica, onde eu posso utilizar aqui, né, para quem conhece disso, sabe exatamente o que cada uma dessas ferramentas aqui representa. Já que não é o meu estilo de investir, né? Eu não invisto muito por análise técnica, então eu também não me aprofundo muito nisso, mas isso aqui é muito útil se você utiliza dados de análise técnica para tomar suas decisões de investimento também. Bom, agora que eu já te mostrei boa parte das ferramentas que a gente tem no Explorer, eu quero te dizer também que quem tem esse plano tem acesso à versão Web Explorer também. Algo que logo que lançou o Explorer foi muito solicitado. Eu lembro do pessoal do Trademap anunciando isso como uma novidade, né? Já que todo mundo pediu que tivesse a versão web também no Explorer, e a partir disso foi acrescentada a versão web. Então hoje, para quem tem o Explorer ou para quem contratar o Explorer, acaba tendo acesso à versão web também. E se você quer um desconto para fazer essa assinatura, graças a você ter assistido todo esse vídeo e fazer parte do time Ótica do Dinheiro, eu vou te dar de presente um cupom para fazer essa assinatura com 25% de desconto. Então presta atenção que o cupom vai aparecer na tela agora. Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo. E não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.